Salve, salve pessoal. Primeira coisa eu queria explicar o porquê que eu demorei para fazer esse vídeo, demorei para dar essa opinião, porque eu achei melhor esperar, né, para ver onde ia dar, ver a versão de cada um. O acontecimento acho que foi há uns 2 ou 3 meses atrás, talvez mais ou menos, não sei, mas eu preferi esperar para ver no que ia dar, né? Preferi analisar primeiro, né? E eu cheguei à conclusão de que essa história ficou muito estranha, né? Muito esquisita, com versões diferentes, né? Pessoas apresentando fatos diferentes e muita coisa aí. Eu acho que independente das provas ou de coisas que não provam nada, eu acho que essa história ficou bem mal contada, né? Por exemplo, começa pelo fato de que o menino tinha 10 anos, né? Tinha 10 ou 11 anos, mais ou menos isso aí. E aí ele roubou um carro, certo? No final das contas, a polícia disse que ele estava armado, certo? Aí a mãe dele já disse que ele não tinha arma, que ele era uma criança. Só que você analisando bem um ponto, é uma versão muito esquisita essa da mãe dele, certo? Não tô afirmando nada. Até porque eu sempre defendi a favela, sempre defendi as comunidades, sempre fui a favor das crianças, dos pobres. Porque a gente que vive assim na periferia, a gente está sempre sujeito a sofrer algum ataque, sujeito a sofrer tanto um assalto quanto uma abordagem da polícia. A gente está sujeito a tudo. Só que essa história, ela me chamou um pouco de atenção pelo fato de que o menino ele tinha 10 anos e ele roubou um carro. Tipo, eu acho que, né, ele não tinha muito noção do que ele estava fazendo, né? Só que a mãe dele dizia assim, ele não tinha arma, ele era uma criança, tal. Só que ele era uma criança que sabia roubar carro, entendeu? É uma criança que roubou um carro. Isso é coisa séria, pode parecer coisa mínima. Ah, foi um carro que ele roubou. Ah, ele não foi muito longe, mas ele roubou um carro. Isso é muito preocupante. Por quê? Da onde veio essa influência de que ele devia roubar um carro? Não se sabe. Por quê? Eu acho que a culpa de tudo isso é dos responsáveis pela criança, do pai, da mãe, até mesmo pelos avós, seja lá quem foi que criou. Não só desse menino Ítalo, quanto de vários outros meninos que acontece isso, né? De outras reportagens também que eu vi aí um tempo atrás, né? De todos os outros. Eu acho que um dos maiores culpados são os pais. Por quê? Se os pais soubessem mais do que os filhos estão fazendo, menos má influência eu acho que eles seguiriam, certo? Não que isso impediria de alguma coisa, mas seria uma forma de traçar esse caminho, certo? Eu acho que, tipo assim, qualquer tipo de música, qualquer tipo de ação que influencia o mal para a periferia, eu acho que não deveria ser praticada e nem ouvida, certo? Não estou crucificando nenhum gênero musical, nem o funk, nem nada do tipo, nem o rap. Por quê? Primeira coisa, o funk, por exemplo, hoje em dia eu escuto muito aí dos caras que falam que né, vai matar a polícia é nós, e qualquer coisa é da fuga, né? Não só das músicas, como argumento dessas pessoas. Só que não é bem assim que funciona, certo? Uma criança, ela escuta isso, ela não pensa na consequência do que pode acontecer. Ela pensa que, é isso mesmo, rouba um carro, dou fuga e tá tudo certo. Só que aí essa história acabou mal, assim como muitas outras. Não é de hoje que isso acontece. Não é de hoje, eu já vi muito isso por aí. Já vi muito, na onde eu morava, na onde eu moro, entendeu? Vários lugares, Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Paraisópolis, Capão Redondo, tudo acontece em todos esses lugares aí, certo? Muita gente fala assim, mas hoje as coisas estão diferentes, né? Hoje as coisas estão melhores. Não, não estão melhores. Sabe por quê? O sistema, ele induz as pessoas a acreditarem que tá tudo bonito, que tá tudo belo, que tá tudo lindo. O sistema hoje, ele quer que a gente acredite que o nosso maior problema é esse impeachment da Dilma. Mas não é, o maior problema é muito mais sério do que isso, certo? Porque o sistema quer induzir que tá tudo bonito, que você vai e faz, né? A justiça ensinou que as pessoas vai, mata, rouba e fica por isso mesmo. Só que uma criança, ela não vai entender que ela corre esse risco. Ela vai
simplesmente cata, faz, e infelizmente esse menino Ítalo, ele não sobreviveu para aprender essa lição, certo? Só o amigo dele lá, né? Não que eu esteja defendendo ninguém, mas assim, eu acho que a ação da polícia pode ter sido errada, né? Porque se o menino, mesmo se ele tivesse armado e ele não tivesse atirado contra a polícia, os policiais não deveriam ter abrido fogo contra ele. Primeira coisa, todo mundo sabe que não pode abrir fogo em uma avenida movimentada, certo? Já começou errado. Não pode sair assim, abrindo fogo. Mas também eu não descarto a possibilidade do menino poderia ter tido uma arma sim, né? Ninguém sabe, certo? O outro pivetinho lá, o amigo dele, né? Deu uma versão de que ele não estava armado e tal. O menino deu 3 versões, certo? Deu 3 versões, então já fica meio difícil de saber, né? E tal, né? Às vezes o menino por medo fala que sim, ou por medo também fala que não, né? E também ouvi dizer que ele sofreu uma ameaça. Não sei se ele realmente sofreu uma ameaça, né? Pode ser que sim, pode ser que não também. Não é descartável a possibilidade. Mas por isso que eu demorei para fazer esse vídeo. Eu decidi olhar, analisar. Foi uma questão de avaliação e eu cheguei a essa conclusão, né? Que eu discordo com certas coisas, né? Muita gente pensa, polícia tá errada, deu tiro, né? Só que também um policial, quando ele tá, não sei, eu imagino que não deve ser uma abordagem fácil, né? Correr atrás de um carro roubado e de repente ser recebido a tiros, não, às vezes não tem como ver se é uma criança ou não, entendeu? Teve aquele áudio da polícia lá, que o cara fala, jogou pra cima, né? Que é um código, né, da polícia aí, que quer dizer que estão atirando contra a viatura, né? Isso é uma coisa que deve ser considerada também, certo? É uma coisa que também deve ser considerada. E também deve ser considerado, é claro, de que o menino era uma criança. Poderia ser considerado que ele não tinha arma. Só que pelo fato dele roubar um carro, isso não faz com que ele seja uma criança pura e inocente na história. Você entendeu? Não faz com que, tipo, o menino, ele não estava errado, ele era uma criança, ele roubou um carro. Tá, tudo bem, ele era uma criança, ele tinha 10 anos, ele não, né, ainda não tem aquela noção do mundo real, né? Até porque o sistema vai intertendo, os pais não mostram o mundo real para os filhos, e quando os filhos saem pra rua, eles aprendem de uma forma, vamos se dizer, de uma forma bem mais prática. Tipo, ele já não vai mais pra teoria, ele vai pra prática. Então, na rua ele vai aprender que é muito fácil ele perder os dentes por coisa idiota, né? Infelizmente, esse menino Ítalo, ele não sobreviveu para aprender essa lição, tá? Mas esse vídeo não é só para dar a minha opinião, e sim para que os pais, né, se algum dos pais esteja me vendo, você que é pai, você que é tio, você que é avô, você que é irmão mais velho, né, possa se conscientizar com isso. Presta atenção na criança que tá com você. Presta atenção na criança que vive com você. Mostra pra ele o mundo real de verdade, mostra pra ele as consequências das coisas, né? Porque tá aí, aconteceu isso, passou na televisão, o Brasil inteiro viu, né? E eu espero que pelo menos alguém, pelo menos que 2% da população brasileira, né, aprenda essa lição, né? Porque, por exemplo, eu não tenho filhos, certo? Mas se eu tivesse um filho, eu não ia querer que o meu filho acabasse assim, certo? Então, eu ia mostrar pra ele o mundo real, ensinar as consequências das coisas, porque quem viveu na periferia, por exemplo, no meu caso, quem sempre viveu assim pelas favelas, quem sempre viveu pelas quebradas, sabe como funciona desde pequeno, entendeu? Eu desde moleque aí tô na rua, conheci pessoas, aprendi o que era certo, o que era errado, aprendi o que dava, o que não dava pra fazer, entendeu? Aprendi a respeitar as pessoas, independente do lugar, independente da cor, independente da classe social, de escolhas, entendeu? Então você tem que ensinar isso. Não dizer assim, bem assim, eu sou pobre e o cara é rico, eu vou lá, pego dele e pronto, tá tudo certo. Não é bem assim, beleza? É revoltante certas coisas? É sim, é revoltante, claro. Só que uma criança de 10 anos
ela não vai pensar muito bem nas consequências. Ela vai simplesmente pegar e fazer, certo? Então, eu acho que os pais deviam se conscientizar com isso, certo? Então, essa é a minha opinião sobre esse caso, né? E eu espero que ajude em alguma coisa, eu espero que esse vídeo seja passado para frente. Eu espero que muita gente coloque a mão na consciência e comece a cuidar melhor das nossas crianças aí do nosso Brasil, certo? Principalmente as crianças da periferia aí que já crescem no veneno, já cresce passando algumas necessidades, mas aí, nada é impossível, certo? Se a criança é o futuro do Brasil, então vamos cuidar dessa criançada aí, beleza? Valeu, obrigado pela atenção.